Bem, gente, em relação à missa, de acordo com a série apologética volume 1 da ICP Editora, do Instituto Cristão de Pesquisa, diz a Igreja Católica, a partir do terceiro Catecismo de Doutrina Cristã, editora Vera Cruz Limitada, primeira edição, agosto de 1976, resposta à pergunta 652, página 122, a Santa Missa é o sacrifício do corpo e do sangue de Jesus Cristo oferecido sobre os nossos altares, debaixo das espécies de pão e de vinho, em memória do sacrifício da cruz. Então você percebe que a missa não é apenas um culto, né? Aí nisso, esse livro, na página 124, diz, em resposta à pergunta 668, é coisa boa rezar também pelos outros quando se assiste à Santa Missa, e até o tempo da Santa Missa é o mais oportuno para rezar pelos vivos e pelos mortos. Aí, qual é a diferença entre a missa e o sacrifício da cruz? Porque a missa é o sacrifício do corpo e do sangue, né? E a gente lembra do sacrifício da cruz, de acordo com o catecismo aqui. Explicando a diferença entre a relação que há entre o sacrifício da missa e o da cruz, responde a Igreja Católica, aqui nesse mesmo livro, na página 123. Entre o sacrifício da missa e o sacrifício da cruz, há esta relação, que Jesus Cristo sobre a cruz se ofereceu derramando o seu sangue para nós, ao passo que sobre os altares ele se sacrifica sem derramamento de sangue. Ele nos aplica os frutos da sua paixão e morte. Aí, quanto à finalidade do santo sacrifício da missa, dentre outros, destaca a Igreja Católica, na página 123 do terceiro catecismo. Oferece-se a Deus o santo sacrifício da missa para os devidos fins. Primeiro, para honrá-lo como convém, e sob este ponto de vista, o sacrifício é latrêutico, de latria, culto, adoração, né? Segundo, para lhe dar graças pelos seus benefícios, e sob este ponto de vista, o sacrifício é eucarístico. Aí a gente lembra daquela questão de participar do próprio corpo de Jesus, aquele corpo que está lá no céu, se transforma naqueles elementos da ceia a partir da palavra do sacerdote, né? Terceiro, para aplicá-lo, dar-lhe a devida satisfação pelos nossos pecados, para sufragar as almas do purgatório, e sob este ponto de vista, o sacrifício é propiciatório. Lembra da propiciação que desvia a ira de Deus de nós, né? Então, isso na página 123. Qual é a resposta apologética do comentarista? Em Hebreus afirma-se diversas vezes que o sacrifício de Cristo foi oferecido uma só vez e não há mais oferenda pelo pecado. Hebreus 9, de 11 a 12, versículo 24 a 28, Hebreus 10, versículos 10 a 14. Diz mais o escritor bíblico que onde há remissão de pecados, não deve haver mais oferta pelo pecado. Lembram da frase da política, né, Benedita, quando estava falando sobre a campanha do Haddad, né? Sem derramamento de sangue não há redenção. Possivelmente ela fez uma alusão a esse texto, mas aí a rapaziada se apropriou como se ela estivesse conclamando o povo para ir para briga, né? Briga sim, mas eu não acho que ela estava fazendo uma incitação para briga na questão de agressão e de morte, coisas do tipo, né? E aí, nesse caso, né, a gente tem como referência Hebreus 10, versículo 17 e 18. Apoiando-se em João, capítulo 6, versículos 53 a 56, a Igreja Católica interpreta a referência bíblica como base para o seu ensino. Entretanto, Jesus, referindo-se às palavras que causaram escândalos a seus discípulos, afirmou que essa interpretação não era literal, né, no versículo 63, explicando que suas palavras eram espírito e vida. O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Considerando que diz em Hebreus 9, 22, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e que o sacrifício da missa é sem sangue,
Isto significa a inutilidade do sacrifício da missa. Então a gente vê que assim, a missa não é necessariamente um culto, né? Mas ela é como se de repente a gente estivesse tendo uma nova experiência de sacrifício assim por diante. Não vai dar para a gente continuar, mas na próxima semana a gente vai falar sobre os santos, sobre idolatria, sobre, claro, idolatria a partir da compreensão evangélica, né? Porque o católico não entende que pratica a idolatria. A questão, né, do purgatório, e a gente vai falar um pouquinho, né, sobre latria, hiperdulia e dulia, né, que eles fazem essa separação, né, que assim, uma coisa é a adoração a Deus, outra coisa é a devoção a Maria, outra coisa é a consideração aos santos e aos anjos. Então a gente vai estar falando sobre isso na semana que vem, tá bom? A partir de segunda-feira. Alguma pergunta antes da gente ir embora? Então, terça também.